Olá pessoal, saudações a todos. Meu nome é Jarbas Rodrigues, estou fazendo esse vídeo para falar com vocês um pouquinho sobre a garantia da validade dos resultados de laboratório através do uso das cartas de controle, tá? Mas inicialmente eu queria falar brevemente sobre a ISO 17025, bem como sobre a estatística envolvida na produção da carta de controle para médias, que é a carta que vai ser apresentada no final, uma carta construída, um gráfico de controle construído usando a planilha eletrônica, tá? Seguindo aqui nosso roteiro, então, queria destacar esses três requisitos que são requisitos de processo, ou seja, são requisitos que estão envolvidos diretamente na produção dos resultados, na execução dos métodos. E inicialmente queria falar sobre a validação de método. Então o laboratório tem que ter um procedimento de validação. Então no momento que ele seleciona um método para implementar no laboratório, esse método ele tem que ser validado, verificado se o laboratório consegue operar esse método de forma adequada, gerar resultados válidos com esse método. Feito isso, o laboratório agora ele pode estimar a incerteza de medição dos ensaios, inclusive inicialmente aqui utilizando os resultados dessa validação, esses resultados gerados aqui do procedimento de validação. E por fim, o laboratório tem que monitorar o seu método de ensaio durante toda a rotina laboratorial. Isso se deve ao fato de que todos esses elementos que vão compor o meu método de ensaio, eles podem sofrer alterações e em algum momento essas alterações podem influenciar no meu resultado. Sabendo disso, o laboratório tem que ter mecanismos, estratégias para detectar essas variações. A norma chama esse procedimento de detecção de erros, vamos dizer assim, de garantia da validade dos resultados. Então, a norma exige que o laboratório tenha um procedimento e nesse procedimento seja possível monitorar e verificar se aquele resultado que ele está gerando é válido ou não. Então, esses controles são controles externos. Os controles externos são feitos através dos ensaios interlaboratoriais e ensaios de proficiência. E os controles internos, existe uma série de possibilidades que o laboratório pode utilizar. Então a norma cita aqui 11 possibilidades, não se limitando a estas, e eu destaquei aqui o item D, que é o uso de padrões de checagem ou padrões de trabalho com cartas de controle, que é o objeto aqui da nossa apresentação. Então imaginem vocês aí um padrão de trabalho que foi submetido de forma sistemática ao meu método de ensaio. O que se espera de resultado é que ele gere resultados com uma certa variabilidade, tendendo a um valor de referência, aquele valor de referência. Qualquer resultado, ao contrário do que está apresentado aqui na figura, vai indicar que o meu método ele está instável. Então, quando eu tenho uma instabilidade, eu tenho que detectar essa instabilidade, abrir uma investigação, aplicar ações corretivas para que eu possa trazer o meu método de volta à estabilidade. Por isso que é importante eu ter esse controle de qualidade implementado no laboratório, certo? Quem vai dizer se o método está estável ou não é a estatística. Então a gente usa a estatística para verificar essa estabilidade. Eu trouxe aqui dois conceitos que são importantes quando se pensa em utilizar a carta para médias, então, que é a medida de tendência central e a variabilidade. Então, se eu pegar meu padrão e ler ele várias vezes, a tendência é que esses valores se agrupem em torno de um ponto central. E também é esperado uma certa dispersão desses resultados. Essa medida de tendência central, a gente pode representar ela pela média, mediana ou pela moda, sendo a média de longe a medida de tendência central mais utilizada. E a dispersão dos pontos eu posso representar ela através do desvio padrão. Tá? Então, quando a média, a mediana e a moda apresentam o mesmo valor para um conjunto de dados, o tipo de distribuição é chamada de distribuição normal ou distribuição gaussiana. Então, um padrão estável que eu tenho lá, mantido sob condições adequadas, e que gerem resultados de média, mediana e moda iguais, eles vão produzir pontos que invariavelmente vai cair sobre uma curva em forma de sino. Tá? Então essa é aqui uma curva de distribuição normal. Na distribuição normal é possível desenhar essa curva com os dois parâmetros, a média e o desvio padrão. O ponto mais alto aqui da nossa curva
é a medida de tendência central, aqui no caso representado pela média, e os valores à esquerda aqui do nosso gráfico e à direita representam a soma e a subtração do desvio padrão em relação à média. Então, em cada corte vertical representa uma probabilidade de ocorrência de cair os meus resultados, os meus valores, tá? Então, a primeira região aqui, a região de mais ou menos um desvio padrão, ele vai englobar aí 68% da base dos dados. Se eu ampliar esse gráfico aqui para a região de mais ou menos 2 desvio padrão, então ele vai ter 95% de probabilidade dos resultados estarem nessa região. E por fim, se eu ampliar para a região aqui da média mais ou menos 3 desvio padrão, a probabilidade é que os nossos resultados estejam com 99,7% de chance de estar nessa região. Tá? Então essa é a nossa curva gaussiana utilizada para gerar o nosso gráfico de controle. Se o método estiver operando dentro da estabilidade, significa que essa variabilidade acontecerá dentro das faixas de valores. Então qualquer ocorrência de resultado fora da probabilidade ou mudança dessas porcentagens indica que seu sistema está operando fora de controle estatístico. Se deve a Shewhart a utilização inicialmente do princípio da curva de Gauss para utilizar esse princípio para gerar um gráfico de controle de processo. Mais para frente, também Levine e Jaynes também proporam o uso desse gráfico para o controle estatístico de processo em laboratórios clínicos, tá? Então, na verdade, a curva de Gauss ela aparece aqui de forma lateral, onde no meu eixo X eu vou ter as minhas frequências ou corridas analíticas e no meu eixo Y meus parâmetros de controle, onde a minha medida de tendência central, a média, vai aparecer aqui, que é o meu valor-alvo, e os limites de controles é dado pelas regiões aí de mais ou menos 1, 2, 3 desvios padrão, sendo que se meus pontos ultrapassarem as linhas limítrofes de 3 desvio padrão, indica ali um processo fora de controle, e aí é esse momento que o laboratório tem que intervir. Aqui tem um roteiro para a gente poder elaborar a nossa carta de controle para médias. Então, inicialmente, o laboratório tem que ter uma base já de resultados, então ele vai ter que obter pelo menos 20 dados do padrão, analisado em triplicata ou pelo menos em duplicata, calcular a média das réplicas e a média das médias para traçar a linha central e o desvio padrão. Com esses dois valores é possível determinar os limites de controle do gráfico. Então o limite de controle superior vai ser dado pela média das médias mais 3 vezes o desvio padrão e o limite de controle inferior vai ser dado pela média das médias menos 3 vezes o desvio padrão. Além disso, eu posso também determinar a faixa limite, uma faixa de alerta, que é a chamada limite de alerta superior e limite de alerta inferior. Essas linhas vão representar a média das médias em relação a mais ou menos 2 desvio padrão. Então, feito isso, eu posso agora desenhar o meu gráfico e acompanhar o meu processo para saber se ele está operando dentro da estabilidade ou não. Então, aqui tem uma carta para médias, utilizando a planilha eletrônica. Então, é interessante que você tenha um cabeçalho onde possa identificar as informações sobre o ensaio, sobre o fornecedor, quem forneceu esse material, sobre a validade desse material, quando inicia esse controle, qual a concentração, a unidade desse analito e quantos níveis. O ideal é que o laboratório trabalhe com mais de um nível. Tem algumas regras chamadas regras de Westiger, onde você só pode aplicar elas se você estiver trabalhando com mais de um nível, tá? Então essa também é uma observação importante. Quem quiser consultar um pouco mais sobre as regras de Westiger, é importante quando você vai interpretar os resultados do controle, tá? Então aqui tem um passo a passo como a gente construiu esse gráfico. Então inicialmente foi coletado 20 pontos, desses 20 pontos foram feitos replicatas, então aqui tem uma triplicata e foi calculado o valor médio. Então esse é o nosso passo 2, que é calcular a média dos valores. O passo 3 é calcular os parâmetros de controle para esse conjunto de dados, que é a minha medida de tendência central, aqui representado pela média das médias, e o desvio padrão desses resultados.
também calculado aqui. Com esses dois parâmetros, eu posso agora traçar as minhas linhas de controle, as minhas linhas de alerta. Então, essas formas estão aqui. Então, usei aqui a coluna G, a coluna J para determinar as linhas de controle. Então, a linha de alerta inferior, a linha de controle inferior, a linha de alerta superior e a minha linha de controle superior. O alvo é justamente a nossa medida de tendência central, que também está repetida aqui, por isso que a célula está aqui fixada, né? Está fixada com cifrão. Tá? Eu também fiz aqui algum indicativo se meu ponto ele extrapolou as linhas de alerta, que é a região de mais ou menos 2 desvio padrão, ou se ela superou a linha de controle. Então, vamos ver aqui um exemplo. Primeiro, mostrar aqui o gráfico, que seria o nosso passo 5. Então, esse gráfico foi construído usando essa base de dados. Tá? Então, está aqui os nossos pontos, as linhas de controle, e já os pontos utilizados para construir a nossa carta. Então, o ideal é que você já coloque esses pontos e avalie se esses pontos aparecem em alguma causa especial. Se tiver alguma causa especial, ou seja, esses pontos ultrapassando a linha de mais ou menos, de mais 3 ou menos 3 desvio padrão, é necessário descartar esse ponto, excluir. Tá? Então, esses pontos aqui estão todos dentro de um controle estatístico adequado. Então, vamos colocar aqui um ponto para a gente ver o comportamento do gráfico. Então, dados, vamos imaginar aqui 5,2, 5,3 e 5,2. Então, o que aconteceu aqui, ele já mostrou que esse ponto ele passou do meu limite de controle superior, ou seja, ele ultrapassou a linha de mais 3 desvio padrão. Nesse caso, o laboratório tem que intervir porque aconteceu uma causa especial, então eu não posso aprovar a minha corrida analítica. Eu posso também ver uma situação em que ele não ultrapassa a linha de controle, mas ele já liga o sinal de alerta. Então, nesse caso, também o laboratório não vai invalidar os seus resultados. No entanto, é interessante que o laboratório interprete os próximos pontos para verificar se eu continuo dentro do controle estatístico ou se o meu método está instável. E aí eu possa aplicar as ações corretivas. Pessoal, era isso que eu queria mostrar sobre gráfico de controle. Vou disponibilizar esse arquivo na descrição do vídeo. Então, até uma próxima oportunidade.